Olá, professores! Estamos aqui falando das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, baseadas na Resolução número 1, de 17 de junho de 2004. E o nosso foco agora são as ações de combate ao racismo. O que é proposto nessas diretrizes? A conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida dos alunos e professores, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas brancas, negras, mestiças, assim como as vinculadas às relações entre negros, indígenas e brancos no conjunto da sociedade, ou seja, abrangendo a todos os segmentos que compõem a sociedade brasileira. A crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores das representações dos negros e de outras minorias nos textos, né? Uma análise de como eles são representados em livros didáticos, em materiais. Haja vista vocês que, se nós olharmos os materiais hoje, a partir dessa diretriz, né, de 18, 17, 18 anos atrás, nós já vemos mudança na maneira como os negros aparecem nos livros didáticos e nos outros materiais, mas há muito ainda que caminhar, bem como providências para corrigi-las. Então, isso são as providências. Uma das ações são oferecer condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem assumindo responsabilidade por relações étnico-raciais positivas, ou seja, todo o respeito existente entre os grupos étnico-raciais que estão aqui no Brasil, é, enfrentando discordâncias, conflitos, contestações, valorizando contrastes e diferenças e não fazendo deles motivos ali para discórdias. Se coloca também a valorização da oralidade, da corporeidade, da arte, por exemplo, como a dança, marcas da cultura de raiz africana ao lado da leitura e da escrita, que existe uma história africana, afro-brasileira, que muitas vezes não passa pela escrita, mas que tem uma tradição oral que é colocada nos livros também. Uma educação patrimonial com aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando preservá-lo e difundi-lo. Não só aquele que está lá na Bahia, em museus específicos, mas aquele que às vezes está no dia a dia do aluno, em objetos, em histórias que devem ser valorizadas. Outras ações são um cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação desses diversos grupos sociais, étnicos, raciais. Porque todos compõem a construção de uma nação brasileira e todos têm elos culturais e históricos. Um exemplo disso é que de alguma maneira, excetuando-se os indígenas, que são os donos da terra, todos têm origens em outros continentes, em outros países e por suas razões relacionadas ao trabalho, trabalho livre, trabalho escravo. Alguns vieram por conta de guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas todos se estabeleceram no Brasil em busca da construção de uma nova nação. Outra ação é a participação dos grupos do movimento negro e de grupos culturais negros, bem como da comunidade que se insere na escola, sob a coordenação dos professores. E isso precisa constar na elaboração dos projetos políticos pedagógicos na escola. E esses projetos precisam contemplar essa diversidade étnico-racial, assim como tem que ter questões relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência, porque são grupos que pequenos perante os demais, mas se somados representam a maioria. Então, depois que nós tivemos essas sugestões de ações, um parágrafo da resolução. O que ela nos diz? Observadas pelas instituições de ensino da educação básica nos níveis ensino infantil, fundamental, médio, educação de jovens e adultos, bem como na educação superior, em especial ao que se refere à formação inicial e continuada de professores, necessariamente quanto à educação das relações étnico-raciais. Ou seja, então quem se formou antes aí de 2005, mais ou menos, não teve essas disciplinas no seu currículo de faculdade, em curso de habilitação específica para o magistério.
Mas, como é uma temática que é obrigatória e necessária, não é um obrigatório desnecessário, é necessário que os sistemas de ensino, ou seja, as secretarias municipais, estaduais de educação, se organizem para que os professores em serviço recebam a formação para desenvolver esse trabalho. E o que contempla essa formação, essas diretrizes aí? Orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Elas têm como meta a educação de cidadãos atuantes no seio da sociedade brasileira. E essa sociedade ela é multicultural, pluriétnica, ou seja, várias etnias. Olha, nós temos aqui asiáticos, descendentes africanos, descendentes europeus das mais diversas localidades da Europa. Então, é pluriétnica, no sentido de construírem uma nação democrática. Tem por objetivo também a divulgação e produção de conhecimentos, bem como as atitudes. Olha, esse ensino ele precisa gerar uma mudança de atitude, de conhecimento dessa cultura, de eliminação do racismo, ou seja, tem que refletir em atitudes positivas, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto ao seu potencial étnico-racial. Descendentes de africanos, povos indígenas, europeus, asiáticos, como citamos, que sejam capazes de interagir entre si e negociar objetivos comuns. O que é o objetivo comum? Estarem na sociedade brasileira de maneira democrática. Então, esse ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, o objetivo dele é o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros e da garantia dos seus direitos enquanto cidadãos. E esses direitos passam pelo reconhecimento e igual valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado de indígenas, europeus e asiáticos, todos do mesmo tamanho, com a mesma importância. Então, como já se citou, né, que os conteúdos, competências, atitudes e valores aprendidos com a educação para as relações étnico-raciais, bem como da história e cultura afro-brasileira e africana, serão estabelecidos nas escolas e seus professores com o apoio da supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras, no caso de particulares, e coordenações pedagógicas. E nesse sentido, como que isso vai acontecer além dos materiais didáticos, né? Os sistemas de ensino poderão estabelecer canais de comunicação com grupos do movimento negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas de estudos afro-brasileiros, sempre no intuito de buscar subsídios e trocar experiências para a elaboração dos seus planos pedagógicos, já que há pouco material construído, mas a partir das diretrizes houve um incentivo para que isso acontecesse. Então, os sistemas de ensino criaram condições materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, seus professores e alunos de material bibliográfico e de outros materiais necessários para a temática. Se vocês forem olhar o Programa Nacional do Livro, nós já vemos um aumento significativo da literatura a esse respeito. As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos para que professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas abrangendo os diversos componentes culturais, curriculares, que os principais são a história, a literatura e a arte. E o incentivo ao quê? Não é? As pesquisas sobre processos educativos incentivados pelos valores que contemplem essa educação. As pesquisas geralmente feitas pelas universidades, em colaboração com os sistemas de ensino. E que mais? Para finalizar, mais providências que os sistemas de ensino precisam tomar.
Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, conselhos de escola, conselhos de classe, conselhos de educação, em suas finalidades, responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto exame e encaminhamento de solução para situações de discriminação, buscando-se situações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito para a diversidade. Então, situações de discriminação elas não passaram impunes, mas não se trata aqui de uma questão legal, mas de uma questão de educação a ser promovida pelos estabelecimentos de ensino, as escolas, as instituições educacionais. E os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a elaboração e a edição de livros e outros materiais didáticos em atendimentos ao disposto nessa lei. Promoverão também ampla divulgação dessa resolução em atividades periódicas com a participação de redes de escolas públicas e privadas, exposição, avaliação e divulgação dos êxitos, das dificuldades do ensino e aprendizagens da história e cultura afro-brasileira, africana e das relações étnico-raciais que não contemplam só a questão africana e afro-brasileira, mas da sua relação com os demais grupos étnico-raciais.